Oi pessoal, boa noite, um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar então nosso estudo dessa noite, hoje é dia 31 de julho de 2015, 20 horas e 2 minutos, tá? Vamos iniciar deixando aqui um abraço já a Beth, a Tânia, a Ana Isabel, Fernanda, Adriana, Carmen, Grace. Um grande abraço, Maria, todos que estiverem nos acompanhando, tá? Sejam bem-vindos, Luiz Antônio também, sempre nos acompanhando, e todos os demais que estejam aí pelo YouTube, né? A Kátia também está aqui assistindo, né? Então, são todos bem-vindos. Nós vamos então fazer a nossa prece, convidando a todos para elevarmos o pensamento, de modo a criarmos o ambiente elevado que nós precisamos, para também sintonizarmos com a corrente de pensamentos positivos, com a frequência dos espíritos elevados, para aurirmos conhecimentos, visões, conceitos, sentimentos, energias sublimadas que possam nos elevar o campo pessoal e também o nosso grupo de estudos, possa nos elevar a plano mais alto. Porque todos precisamos, Senhor, de mais luz, precisamos de mais amor no nosso coração, precisamos de mais paz na nossa alma, precisamos, Senhor, de mais harmonia, mais plenitude, para que possamos fruir dessa bem-aventurança, dessa paz que é possível, mesmo aqui na Terra. Então que possamos, Senhor, durante alguns minutos, que possamos usufruir deste ambiente pacífico e harmonioso, proporcionado pelos Teus emissários, em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai Criador. Abençoa o César, abençoa toda a equipe de espíritos amigos que nos amparam, que eles possam receber toda a ajuda que tem nos dado, possam receber em dobro, multiplicadamente, tudo aquilo que nos ajudam, nos doam. Abençoa também todos os espíritos necessitados, que em torno de nós se acomodam também para ouvir, para sentir, para receber o auxílio. Que possam encontrar um pouco de paz junto ao estudo que nós iniciaremos agora. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos fazendo estudo, né, do livro De Volta ao Passado. Um abraço a Andrea também, viu? Seja bem-vinda, Lidiane. Um abraço, viu? Nós estamos dando sequência, né, ao estudo do César Augusto Meleiro, De Volta ao Passado, através da médium Célia Xavier de Camargo. Um abraço a Patrícia também. Tá? E se vocês se lembrarem, né, tá bom o som, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Tá dando para ouvir direitinho? O som tá com clareza aí? Tá com boa qualidade o som? Tá dando para ouvir alto e claro? A gente sempre gosta de checar, né? Porque tá bom o som, né? Tá, ok. Um abraço a Vilma também. Então tá bom. Obrigado, Tânia. Obrigado, pessoal. Então tá jóia. Sempre bom a gente checar, né? Porque vai que tá com algum probleminha, né? Então vamos lá. Se vocês se lembrarem da semana passada, nós estávamos na casa do Júlio, né? Que é a criança, naquela cidadezinha encravada no meio de montanhas, aquela região verdejante, né? Um riozinho próximo. Então, aquele ambiente bucólico, né? Do campo, né? Das montanhas, né?
E é a casa do Júlio, do Genésio e da Luzia. O Genésio e a Luzia são os avós do Júlio. Né? A mãe do Júlio saiu pelo mundo aí, faz anos que não dá notícia. E aí eles estão sem saber onde é que ela está, se ela está bem. Então aquele clima em casa, né, de alegria pelo menino, mas ao mesmo tempo de tristeza, de ausência da mãe do menino, da filha do casal. Né? E aí quando os espíritos chegaram, só recapitulando, quando os espíritos chegaram e observando ali a cena, observando a família reduzida ali, né, a família ali na sua refeição e tal, o Alberto, que era um dos jovens ali, amigos do César, participante do grupo espiritual, que está ali ajudando, ele sentiu algo diferente no menino. Ele percebeu algo diferente no menino. Alguma coisa que ele não soube definir muito bem. Né? Então, isso que nós vamos entender aqui no capítulo de hoje. Tá? Então, vamos lá. Encontro com o passado. Acompanhamos o garoto até o quarto. Ele se preparou cuidadosamente para dormir. Após a higiene, colocou o pijama, guardou o uniforme da escola e ajoelhou-se ao lado da cama. De mãos postas, fez uma oração. Querido Jesus, agradeço tudo que o Senhor tem me dado. Um lar, uma família, o amor do vovô Genésio e da vovó Luzia. Interrompeu por instantes, parecendo meditar, depois prosseguiu. Se não for pedir demais, já que tenho recebido tanto, gostaria de ter notícias de minha mãe. O senhor sabe, só conheço minha mãezinha através de fotos e sinto muita falta dela. Não desejo parecer ingrato, mas todas as crianças têm mãe, só eu não tenho a minha. Além disso, tenho pena de meus avós. Noto que sofrem muito, embora evitem comentar o assunto por minha causa. Não sei quem é meu pai. Então, se pelo menos pudesse ver minha mãe, uma vez que fosse, ficaria contente e não pediria mais nada, prometo. Amém. Bonito, né? A prece do Júlio, né? E ao mesmo tempo triste, né? Porque bonito pelas expressões de fé, né? De confiança, de respeito a Deus, né? Uma prece correta, né? Justa. E os espíritos até dizem que na nossa prece deve ser assim, né? Deve ser não apenas um movimento de lábios, não apenas usar a prece como uma vassoura para limpar o ambiente, né? O Emmanuel que fala isso, né? Que a gente não deve usar a prece como quem movimenta uma vassoura para limpar o ambiente, né? Efetivamente ajuda a limpar o ambiente, né? Mas a prece é muito mais do que isso. A prece é um momento de autoconhecimento. Os espíritos sempre associam a oração com um momento de autoconhecimento. Por que é um momento de autoconhecimento? Porque é um momento de nós nos auto-percebermos, nos auto-encontrarmos, sentirmos a nós mesmos, buscarmos as nossas deficiências, as nossas dificuldades, abrirmos o coração, né, humildemente, entendendo que Deus é o Ser Supremo e nós somos uma fagulha ínfima diante do universo criado. Né? Então a quem nos cabe pedir, então é um ato de humildade. Até se pergunta por que a gente vai pedir se Deus sabe tudo. Né? A gente vai pedir primeiro por um ato de reverência àquele que nos pode dar. Né? Então a gente percebe que a gente não tem e a gente quer daquele que pode nos dar. Né? Então esse ato de louvor, né? Inclusive o Pai Nosso começa com louvor, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Né? Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. É um ato de exaltação, de louvor àquele que é o supremo poder. Né?
Então, a gente vê aqui na prece do Júlio esse movimento de autopercepção, de juntar sentimento ao pensamento e elevá-los, né, em súplica, né? Orar vem de oros, boca, né? Abrir a boca da alma, né? A boca faminta, né? Para que nós possamos absorver desse manancial de luz no qual nós estamos mergulhados já. Mas muitas vezes nós não nos abastecemos desse manancial. A oração é o grande momento de abastecimento nas fontes dessa bondade divina, desse manancial de luz em que nós estamos mergulhados, né? E aqui a gente vê, né, ele colocar os seus sentimentos, falando não querendo se parecer ingrato, né? Não querendo parecer ingrato, né? Você vê que o sentimento de gratidão, o sentimento gratulatório, a percepção do muito que ele tem, né, diante de outras pessoas que têm muito menos. Então veja que é todo um trabalho de autocompreensão, de autopercepção da realidade dele, mas ele também percebe que há algumas dificuldades, ele sente falta da mãezinha, os avós sentem o peso da idade, né? Então ele pede uma coisa que é justa, né? Quer saber a notícia da mãezinha dele, né? Boa noite, Andréa, Fedato, Raquel, um abração, viu? Vamos continuando aqui, né? A gente até se emociona aqui ouvindo essa prece, né? Do Júlio. E não sabe quem foi o pai também, né? Quer dizer, além de não ter a mãe ali, né? Também não tem o pai. É uma provação, né, pessoal? Tudo, na verdade, tem uma razão de ser, né? A gente sabe que a orfandade precoce, muitas vezes pessoas que no passado não souberam valorizar pai e mãe, não souberam valorizar a família, muitas vezes numa próxima vem sem a família, né? Vem numa situação de orfandade, numa situação de maior dificuldade nesse campo, né? Porque tudo tem uma causa. E analisando o porquê, analisando o que ocorre na nossa vida hoje, dá para a gente identificar mais ou menos onde a gente pode ter errado, onde é provável que a gente possa ter errado, né? Isso é um fato, isso é realmente uma coisa que acontece, né? Se a gente analisar bem a nossa vida, a gente pode deduzir várias coisas que podem ter ocorrido no passado. É só a gente analisar certas dificuldades do presente, tá? Então vamos continuar, né? Comovidos, acompanhávamos a oração do menino. Quando terminou, verificamos que duas entidades tinham chegado e também o observavam. Boa noite, amor, um beijão. Então olha só, né? Eles estavam acompanhando comovidos a oração do Júlio. E quando o menino terminou, eles perceberam que duas entidades tinham chegado também e estavam observando o menino. Você vê como o negócio é rápido, né? Como que a sintonia, como que tudo isso, né, funciona rapidamente, né? Certamente deveriam ser parentes desencarnados. Tratava-se de um homem e de uma mulher. Ela beirando os 80 anos. Clara, muito parecida com Dona Luzia. Deduzi que deveria ser sua mãe. Ele, bem mais jovem, um senhor de 50 anos presumíveis. Pele mais morena e cabelos grisalhos. Pela diferença de idade, por certo, não seriam marido e mulher, né? Esse deduzir que deveria ser sua mãe, não a mãe do Júlio, tá? A mãe da Dona Luzia, tá? Pela, pela feição dela, né? O César deduziu que deveria ser mãe, né? Pela idade dela, pela feição dela, que deveria ser mãe da Dona Luzia, né? Então, seria a bisavó aí do Júlio, né?
e um senhor bem mais jovem, um senhor de 50 anos presumíveis, pele mais morena, cabelos grisalhos. Pela diferença de idade, ele, por certo, não seria um marido e mulher. O César concluiu, né? Vamos ver aqui, né? Na sequência, né? Henrique, que já os conhecia, nos apresentou a eles. Esta é Dona Gema, mãe da dona da casa, nossa conhecida Luzia. Este é o Arthur, irmão de Genésio. O Genésio, marido da Luzia. Então o irmão dele também estava ali, para ajudar. Né? Ambos espíritos que estão ali para ajudar. Né? A mãe da dona Luzia e o irmão do Genésio. Né? Trocamos cumprimentos e nos pusemos a conversar com os recém-chegados, risonhos e simpáticos. Arthur, nos dando as boas-vindas, considerou: estamos muito satisfeitos por recebê-los aqui nesta casa, especialmente porque sabemos que vieram em tarefa de auxílio à família. Como puderam perceber pela prece de nosso querido Júlio, nem tudo caminha bem. Existem pontos que precisam ser analisados para que possamos ajudá-los com acerto. Né? Então, o Arthur, que já conhecia a situação, certamente estava ali já ciente da presença dos jovens, do Henrique, né? Então estava feliz ali com o andamento do caso, da ajuda. Né? Temos procurado fazer o máximo por eles, mas há algumas limitações, ponderou a senhora Gema com delicadeza. Particularmente, eu estava surpreso. As duas entidades denotavam excelente condição espiritual. O que estaria tolhendo seus passos no socorro aos familiares encarnados, a ponto de sermos chamados para atender o caso? Né? Então César coloca uma questão importante. Ele percebeu a boa disposição da dona Gema e do Arthur, a condição deles, o entendimento deles, e ele estava se perguntando, por que nós fomos chamados então? Vocês estão sendo tão bem amparados, né, por entidades que têm condição de ajudar, né? Por que eles foram chamados para esse caso? Corei de vergonha. Notei que Gema, Arthur e Henrique se entreolharam e sorriram. Ai, ai. Eles ouviram o pensamento do César, né? Então, três espíritos de uma condição elevada, né? A dona Gema, o Arthur e o Henrique, eles captaram o pensamento, olharam um para o outro e sorriram, né? Haviam captado meu pensamento. Para evitar novos constrangimentos, nosso orientador explicou: existem certos aspectos deste caso que vocês ignoram e que tomarão conhecimento à medida que as ações forem se desenrolando. Logo perceberão que nossa presença se faz necessária. Né? É muito interessante, mas esse contato com os espíritos ele é assim mesmo, cheio de surpresas. Né? Os espíritos têm sempre uma carta na manga. Né? Eles estão sempre passos, na verdade estão a quilômetros na nossa frente. Né? E aqui se trata de espíritos com espíritos. Imagina espíritos com relação a nós, encarnados, né? Mas o César sente um pouquinho disso também. Assim como André Luiz sentia também, se surpreendia com o desenrolar de certos casos, né, que ele ia compreendendo apenas à medida que os casos iam se desenrolando, que ele ia entendendo a trama que existia por detrás. Né? Então o César está sentindo um pouquinho disso também. Né? Então tem certos aspectos que vocês ignoram e que só com o tempo. Né? Nessa hora o menino deitava-se apagando a luz. Deixamos o quarto. Ali permaneceu apenas Arthur, o tio-avô, encarregado de acompanhar o sono do garoto. Você vê o cuidado dos espíritos na hora que a gente vai dormir, encarregado de cuidar do sono do garoto. E veja a importância da oração antes de dormir. Não aquela oração apenas decorada, aquela oração sem sentimento. Uma oração bem feita, uma oração
né? Que a gente se expõe mesmo para Deus, para Jesus, para o nosso Espírito protetor, que muitas vezes a gente esquece de pedir a Ele, né? De nos aproximarmos do nosso Espírito protetor. É tão importante que até o Allan Kardec, né? Ele falou a respeito disso, né? Os próprios Espíritos responderam em algumas questões do Livro dos Espíritos: não canseis de questionar o vosso Espírito protetor. A gente vê lá no Livro dos Espíritos. Não canseis de interrogar o vosso Espírito protetor, né? Porque é muito importante o seu entrosamento com ele durante essa vida. Gente, é muito importante o nosso entrosamento com o nosso Espírito protetor. E muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Nós não nos preocupamos em nos aproximar mais dele, nos afinizarmos vibratoriamente com ele, porque ele tem a nossa programação em mãos. É o Espírito que nos ajudou, inclusive, a fazer a programação reencarnatória, nos ajudou a reencarnar, ele tem nos acompanhado, às vezes vai saber de quanto tempo que isso vem ocorrendo, né? Essa aproximação nossa desse Espírito protetor. Então nós devemos realmente nos aproximar mais dele, né? Através de uma oração, né? Quando a gente faz uma leitura também, a Grace até colocou, né? Uma leitura edificante. É muito importante a leitura edificante antes de dormir, né? Fazer da leitura um hábito é muito bom porque tem uma dupla ação a princípio, né? Uma dupla ação que é a de nos desligar dos fatos do dia e a de nos ligar às coisas espirituais. Então é muito comum as pessoas irem dormir e tá ali vendo televisão ou no computador ou conversando tal, ou tá estudando ou trabalhando, chega em casa, se arruma, come alguma coisa e vai dormir, né? Só que às vezes vai deitar e o pensamento que estava ali, você estava consciente e tal, aí você acalma o consciente, o subconsciente começa a mostrar os seus conteúdos. Aí vem certas preocupações, coisas que você tinha esquecido, aí você começa a lembrar, o que eu tenho que fazer amanhã, aí o que eu fiz hoje, o problema que houve lá, e como é que eu vou resolver, e aí começa. Na hora que você tem que estar desativando tudo, aí começa a ativar o cérebro. Começa a ativar os neurotransmissores, começa a adrenalina, a preocupação começa a tomar conta. E aí a pessoa não percebe que ela começa a entrar numa atividade de preocupação, começa a aumentar a circulação, né? Uma atividade maior no cérebro e todo aquele processo que já devia estar, né? Já devia estar em descendente, né? E aí atrapalha o sono, é uma das maiores causas de insônia, esse tipo de atitude na hora de dormir, pessoal. É uma das maiores causas de insônia, pelo que a gente observa as pessoas falando, né? Quando a gente pergunta, a pessoa, eu estou dormindo mal, eu não consigo dormir, fico acordando à noite, pesadelo, ou então eu fico até altas horas e não consigo dormir direito e tal. E aí a gente começa a investigar como é que é a rotina antes de dormir. E frequentemente a gente vê esse descuido. Não sempre, mas frequentemente a gente vê esse descuido, né? A pessoa leva problemas para a cama. E a gente chega no quarto, chega na cama, pessoal, eu estou aqui para dormir, né? Estou aqui para dormir, não devo pensar em problema, não devo. Então, se vier qualquer pensamento relativo a problema, amanhã eu resolvo, depois eu resolvo, agora não é hora. Já limpa a mente, já tira isso da mente. E a leitura ajuda muito nesse sentido, né? Porque eu acho que a leitura à noite, assim, antes de dormir, ela já deve ser uma leitura mesmo para dormir. Você já está deitado já, de pijama, escovou o dente já, né? Já está deitado ali, já está em posição de decolagem já. Aí pega um livrinho, né? Nada muito excitante, nada muito, né? Um livro doutrinário de mensagens, tal, né?
A Tânia está até colocando, com o tempo descobrimos que televisão no quarto não é uma boa, né? Então é uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado, né? Os hábitos de ver filme, de dormir vendo filme, as imagens que são projetadas, né? No ambiente do quarto, né? As imagens que são lançadas pela televisão, elas ficam ali gravitando, né? E influenciando o nosso sono, né? As ideoplastias que são feitas naquele momento, né? Então realmente bem lembrado, né? Então é melhor não pensar em problemas, né? Nem hora que vem, porque a pessoa vai se acostumando com isso, então ela cria aquele automatismo. Então a gente tem que sair desse automatismo. Temos que criar um novo hábito, porque essas preocupações podem se insinuar, mas eu não preciso aceitar. Se a gente está lendo alguma coisa, isso ajuda muito, porque a gente já vai cortando as preocupações e vamos nos ligando à mensagem. Né? Durante a mensagem a gente faz até alguma reflexão, é normal, né? A gente vai lendo, vai refletindo algumas coisas, vai elevando o padrão mental, vibratório. Nosso espírito protetor muitas vezes já vai aplicando um passo ali, já para a gente se preparando para desligar do corpo, né? Para que ele possa nos levar para atividades louváveis, atividades produtivas no plano espiritual, né? Então, isso tudo é muito legal. A gente tem que dormir, na verdade, com um firme propósito. Eu quero ir para as regiões superiores, eu quero fazer o bem, eu quero aprender, eu quero resolver dificuldades, né? Encontrando soluções boas junto aos espíritos amigos. Né? A gente deve dormir com um firme propósito de buscarmos o bem, de fazermos o bem, de aprendermos o bem, né? Para que a gente não seja como uma coisa que fica ao sabor do vento. Né? Nós não podemos dormir ao sabor do vento. Temos que dormir com propósito elevado. Né? Então, vamos ver o que mais aqui, né? Então é isso aí, né? Leitura, oração. Né? A Joana de Anjos até no livro Autodescobrimento ela fala como programar os sonhos, né? A gente tem até aquele vídeo, tá no YouTube lá, que a gente fez aquele estudo, né? Como programar os sonhos. Ela orienta a gente como fazer isso. Né? Os passos que a gente pode seguir ali antes de dormir para programar os sonhos para que seja com coisas boas, né? A, o vídeo, né, Vilma? A mentalização do anjo protetor. Então, são coisas que a gente fez já pensando mesmo nesse tipo de situação, né? Ajuda muito os relaxamentos induzidos, né? Para visualizações positivas ajudam muito também, tá? Cada um vai achando aí um recurso que funciona mais, né? Cada um tem a sua peculiaridade, então cada um vai achando é, vai achando o que funciona mais para si, né? Isso é importante. É, então vamos lá. Então, deixa eu ver onde é que nós paramos, né? Tá, então o espírito, né, o Arthur que ficou ali para cuidar do sono do Júlio, né? Dirigimos-nos à sala onde o marido lia o jornal e a esposa fazia crochê. Luzia, reconhecendo-se cansada pelos afazeres diurnos, também se recolhia, no que foi acompanhada pelo marido. Mantivemos uma discreta distância do quarto do casal, ali só penetrando a idosa entidade, Dona Gema, né, que entrou no quarto da Dona Luzia e o Genésio. Né? Você vê o respeito que os espíritos têm, né? Você vê como é que eles também são respeitosos. Nos lares bem conduzidos, nos lares bem orientados, protegidos, a gente vê todo esse respeito. Porque as entidades amigas são respeitosas da intimidade das pessoas. Não é?
Então eles são assim que eles trabalham, né? Enquanto aguardávamos, pus-me a observar o aposento. Algumas fotos em porta-retratos sobre a cômoda chamaram minha atenção. Ali aparecia em diversas poses e em épocas diferentes a mesma pessoa, recém-nascida, na primeira infância, fazendo a primeira comunhão, em idade escolar, adolescente. Era uma mocinha bonita, magra, de pele clara, cabelos pretos e olhos grandes e aveludados, como os de Júlio. Então a menina, né? A mãe do Júlio, certamente aqui, em várias fases da vida, né? Percebi que Alberto se aproximara também, atraído pelas fotos. Eu ia fazer um comentário quando, olhando de lado, notei que ele estava extremamente pálido, né? Aí o Alberto, então, que ele vendo as fotos ali, ele ficou pálido, né? Você não está bem, Alberto? Perguntei. Ele me olhou de forma estranha, parecendo desnorteado, mas não teve tempo de responder. Nesse instante ouvimos um choro. Era a Dona Luzia, que desprendida do corpo estava sentada no leito, com a cabeça entre as mãos, acusando grande desespero. Por que, meu Deus, por que isso foi acontecer conosco? Onde está a nossa filhinha? Onde está a nossa querida Lígia? Tenho amargado todos esses anos a dor da separação. Tenho sofrido e chorado sem consolo. Quero ver minha filha, quero ver minha Lígia. Tadinha, né? Então estava fora do corpo, né? Desprendida do corpo, sentada no leito. Vejam como que, aqui é outra lição, né? Como que aqueles sentimentos guardados, muitas vezes reprimidos durante o dia, eles eclodem, né? À noite, fora do corpo, né? Como que ele eclodem esses sentimentos, às vezes aquilo que a gente se reservou durante o dia, até para não incomodar os outros, para não, né, não gerar transtornos materiais para a gente, né, de convivência, muitas vezes à noite eclodem esses sentimentos. A realidade aparece, né, e as emoções se expressam, né. Então ela está acusando, né, essa falta, né, essa dificuldade em aceitar a ausência da filha, né. Ela nada percebia do ambiente espiritual à sua volta. Dona Gema, abraçada a ela, tentava tranquilizá-la. Acalme-se, minha filha. Confie em Deus, Luzia. Não se desespere, aceite o sofrimento por bênção divina. São recursos terapêuticos que o Senhor lhe envia para que você possa superar os erros do passado e aprender com o presente. Né? Então a Dona Gema acalmando a filha, falando coisas muito importantes, né? Que geralmente a gente fala em momentos de necessidade, mas que é difícil da pessoa que está passando pela situação aceitar, né? Aceitar o sofrimento, a bênção do sofrimento, aceitar o sofrimento por bênção divina. É verdade, né? Infelizmente na hora que a gente está ali mais nervoso, é difícil a gente aceitar esse tipo de conceito, conquanto ele seja muito verdadeiro, né? Porque são provas, né? E frequentemente reflexos do passado, né? São reflexos de atitudes do passado, de problemas que a gente gerou e que hoje ressurgem, não como anomalias na nossa vida. A gente acha que todos os problemas são anomalias que a gente não devia estar passando, né? Mas como efeitos mesmo do passado, como reflexos do passado, que naturalmente a gente acaba sofrendo, né? Para que a gente possa aprender e possa nos melhorar com o tempo, né? Então é isso aí, né? Vamos ver a sequência aqui, né? Luzia, porém, aqui ó, Luzia, porém, não escutava as amorosas sugestões da mãezinha desencarnada.
Levantando-se bruscamente do leito, saiu apressada a gritar: Eu quero ver minha filha, eu quero ver minha filha. Você vê que coisa, né? A gente, fora do corpo, muitas vezes a gente age até como uma criança, né? Caprichosa, a gente age desse jeito às vezes. Né? A nossa imaturidade espiritual aparece. Né? Fala imaturidade porque né? Porque a gente se deixa levar pelas emoções de uma forma voluptuosa, a gente deixa, né, se levar pelo desespero, pela aflição. E o que, que é isso? Né? Ansiedade, desespero, aflição, medo, o que, que é senão a nossa imaturidade ainda? Né? Porque quando a gente vai realmente entendendo melhor e vai vivendo melhor a realidade da lei divina, é uma realidade em que o amor vence tudo. A eternidade está à nossa frente, somos indestrutíveis, tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. Né? Então, quando a gente pensa dessa forma, tudo começa a parecer mais fácil. E tudo parece mais passageiro. Tudo se torna mais passageiro, mais transitório. Né? Agora, quando a gente fica muito imediatista, muito fixado nos problemas, na dificuldade, no presente, aí a gente reduz muito a nossa compreensão e a gente passa a sofrer das angústias do presente, as ansiedades, as expectativas, né? Onde parece que nada terá jeito, nada terá solução. Né? Então isso ainda é a nossa imaturidade existindo. Né? Henrique fez sinal para que a acompanhássemos. Como uma louca, ela se deslocou pelo espaço sem saber para onde ia, em busca da filha. Vê que coisa? A que ponto nós chegamos, né? Parecemos loucos às vezes quando estamos com pensamentos fixos e de uma forma negativa, né? Parecemos loucos, ficamos alienados, tanto na matéria quanto no plano espiritual. Né? É, ficamos alienados, por isso que os espíritos dizem, né? Com muita propriedade, né? Acho que o Emmanuel que diz que Emmanuel não, é um dos espíritos amigos que orientador do André Luiz fala assim que nem paixão pelos amigos é amor e nem ódio pelos inimigos é justiça, né? Porque nem a paixão, né, pelos amigos, né, pelos familiares, né, é amor. Né? Muitas vezes é apego, é posse, é carência, é um monte de coisa. Né? E ódio pelos inimigos não é justiça também. Né? Mas a gente se deixa levar por essas emoções e é um misto, né, de amor, mas com uma série de coisas juntos que acabam nos desequilibrando. Né? O amor é uma coisa boa, mas o que nós fazemos das nossas emoções é que acaba resultando em algo negativo para a gente, né? Gerando aflições, desassossego, inquietude. Né? Então ela saiu gritando. Né? Então chegando, ela saiu procurando a filha. Ela foi e não sabia para onde estava indo, mas foi atrás da filha. Chegando a uma grande cidade, você vê que ela atravessou distâncias razoáveis. Chegando a uma grande cidade, dirigimos-nos a um bairro de periferia, de péssima frequência. A vida noturna era intensa. Bares, boates, lupanares proliferavam sob as luzes de neon. Entramos numa construção de sórdido aspecto. Na frente, um salão na penumbra, onde pares dançavam. Garçons transitavam por entre as mesas carregando bandejas repletas de bebidas. Então aqui olha onde a mulher foi parar. Na periferia de uma cidade grande, né, repleta de bares, boates e tal. E ela entrou num lugar, né, onde pares estavam dançando, garçons servindo a bandejas com bebidas, tal. Os frequentadores já alcoolizados portavam-se de forma inconveniente. Atravessamos o recinto e num canto, sozinha numa mesa, deparamos com uma mulher.
que àquela hora estava em estado deplorável. Usava uma peruca loira, de cabelos mal tingidos, excessivamente maquilada, cigarro entre os dedos, olhava sem ver. Aliviada e feliz, Luzia abraçou-a com carinho. Minha filhinha, afinal a encontrei. Por que fugiu de nós, Lígia? Em nossa casa você tinha tudo, minha filha, nada lhe faltava. Vê que coisa, né? Coisa impressionante. Como que o pensamento ele alcança o seu objetivo, né? E as pessoas se encontram onde estiverem como um imã, né? Que acha o metal que acha o imã. Olha como que a gente se encontra e se acha no plano espiritual. Né? Não existem distâncias, não existem. Então a Tânia está perguntando, ela percebeu o espírito da mãe? Vamos ver aqui, né, Tânia? Vamos ver na sequência aqui o que vai acontecer. Vamos ver se ela percebia aqui. Né? Mas a mãe estava ali. Né? A mãe e ela estava numa situação triste, né? Coitada da moça. A Lígia, né? Estava numa situação difícil, estava ali naquela hora da noite, né? Sentada na mesa com peruca, com excessivamente maquiada, cigarro nas mãos, né? Então devia estar ali numa situação bastante complicada ela, né? Pela situação dela ali, né? Num boteco, num bar, numa boate de periferia da grande cidade, né? Ambiente complicado, né? E a mãezinha encontrou ela lá. Não se dava conta do ambiente, a mãe dela, né? Não se dava conta do ambiente, atraída apenas pela visão da filha querida. Né? A mãe centrada na filha. Ela nem olhava o ambiente, nem percebia o ambiente. Né? Não percebia sequer os acompanhantes espirituais de Lígia, espíritos vampirizadores da pior espécie. Né? Quer dizer, ela não percebia, a Lígia tinha espíritos ali vampirizadores da pior espécie. E ela não percebia. Né? A mãezinha dela ali. Porque é engraçado, mas isso acontece com a gente também. Quantas vezes a gente está conversando com alguém, a gente está absorto ali na conversa com alguém, às vezes passa alguém até conhecido, a gente não vê. Às vezes até a gente percebe, mas não consegue falar. Depois que lembra, nossa, fulano passou, nem consegui cumprimentar. A nossa percepção ela depende muito do nosso interesse, né? Num certo momento, né? A gente fica meio insensível a outras coisas que estão fora daquilo que a gente quer, né? Que a gente está preocupado, né? Então ela não percebia os espíritos vampirizadores que estavam com ela, né? Da pior espécie. Somente a lei das vibrações explica o fato de ter buscado a filha e de tê-la reconhecido apesar das enormes diferenças. E de tê-la reconhecido. Quer dizer, ela buscou a filha e a reconheceu do modo diferente que a filha estava. Né? Isso a gente percebe também com os espíritos que nos encontram, certos espíritos que nos acham, né? Certos espíritos que depois de séculos às vezes nos encontram, às vezes até perseguidores nossos, né? Acabam nos encontrando, atraídos também pela nossa sintonia, pelo nosso magnetismo, né? Então é a lei da afinidade, a lei da sintonia, né? A imagem atual nada fazia lembrar daquela linda adolescente, cujo retrato víamos há poucas horas, de rosto limpo e sorriso aberto. A mulher que ali estava, envelhecida pela vida noturna, pelo uso de bebidas e até onde eu podia notar de drogas, denotava vulgaridade nas atitudes. Usava cílios postiços e o olhar era pesado de rímel e sombras. A pele excessivamente pintada para ocultar os vestígios das noites mal dormidas. Parecia uma máscara. A boca recoberta com batom vermelho escuro
mostrava um rictus de tristeza e amargura, né? Até porque o rosto ele vai expressando, né, os estados da alma, né? E nós vamos criando uma máscara fisionômica, né, é, que denotam as nossas inquietudes, né, as nossas frustrações, né, os sentimentos que a gente tem vivenciado ao longo do tempo, né? Então, toda essa característica que ela estava, né, estava diferente, mas a mãezinha dela a encontrou, né? E vê, né, o álcool, a droga, né, a vida noturna, provavelmente aqui, pelo que está dando a entender, a prostituição, né? Então, a situação difícil a dela. Imagina a mãe vê-la nessa situação, como é difícil, né? E os espíritos amigos também, né? De modo geral, né? É muito difícil, né? Muito difícil às vezes você vê ideais de infância se esfacelarem, né? E quando a pessoa vai por caminhos tortuosos, às vezes é uma frustração amorosa, às vezes é alguém que a envolveu em promessas ilusórias, né? As próprias influências espirituais. Hoje em dia, muito as ideologias também, né, negativistas que existem por aí, às vezes sites, às vezes, né, que acabam seduzindo mentes e acabam esfacelando ideais cuidadosamente estruturados pelos pais a respeito de família, de casamento, de filhos, de trabalho, de estudo, né, de espiritualidade, ideais que vão sendo cultivados às vezes desde a infância e muitas vezes se vêem esfacelados de uma hora para outra, né, por ideologias ilusórias propagadas por meios de comunicação, né, por pessoas irresponsáveis, né, ou mesmo de má fé por pessoas que acabam explorando, né, essas pessoas mais ingênuas, né? A Tânia colocou uma escolha equivocada, muitas vezes custa bem caro, né? É verdade. É um caminho, né, que às vezes a gente pode se furtar, né? É difícil a gente dizer a respeito do que os outros devem ou não fazer, né? O objetivo não é julgar, mas muitas vezes são escolhas mesmo que a gente vai fazendo, né? Sempre há alternativas. Se a gente olhar, né, para os lados, para as possibilidades, sempre há alternativas, né? Então, são escolhas que a gente vai fazendo, né? É, Nesse instante, um rumor fez com que me virasse. Era Alberto, que caindo sentado numa cadeira, cobriu o rosto com as mãos e se pôs a chorar convulsivamente. Henrique aproximou-se dele, envolvendo-o num abraço carinhoso. Meu amigo, acalme-se. Compreendemos o que você está sentindo. É chegada a hora da reparação. Controle-se para podermos ajudar com acerto. Coisa, né? Aí é a vez do Alberto que encontrou também a oportunidade da reparação, né? É alguém que Alberto conhecia e que ali estava agora transformada naquela pessoa numa situação difícil, né? E aí com os espíritos, né? Os espíritos têm sentimentos também, né? E a gente acha espírito protetor, dá a impressão que é um ser idealizado, um anjo, né? Fora da condição humana, fora do... Nada disso, pessoal. Sofrem em nos ver errar, sofrem com os familiares caídos na ilusão, né? Sofrem às vezes por séculos, por milênios, né? Então não é fácil, né? Sofrem e trabalham por nos ajudar, né? Então
a gema, a generosa entidade que ali estava, trocou um olhar com Henrique. E como se estivessem colocando em execução um plano programado, envolveram Lígia em emanações dulcificantes, aplicando-lhe energias através do passe, ao mesmo tempo em que cortavam provisoriamente suas ligações com os acompanhantes de baixo nível, afastando-os, procuravam despertar nela o desejo de ficar só. Então você vê, eles conseguiram, né, desligar ali temporariamente, né, provisoriamente, como foi dito aqui, as ligações com as entidades vampirizantes. Provisoriamente, porque a gente sabe que só ela poderá fazer esse desligamento permanente através da mudança de conceitos, da mudança de sentimentos, da mudança de hábitos, da mudança de vida. Assim como nós. Né? A única proteção que temos de fato é o que nós construímos dentro de nós. Não adianta os espíritos virem tirar uma certa entidade que está me vampirizando, se eu ainda me comprazo com aquilo que me faz mal. Né? Que aquilo que me desperdiça energia, aquilo que me inquieta, aquilo que me faz mal. Né? Então, eu atraio entidades que se afinizam com hábitos negativos que eu tenho. Né? Então, os espíritos eles podem afastar, mas logo, logo eu chamo a entidade de volta ou chamo outras entidades. Né? Então, por isso que os espíritos falam, o espírito Alexandre até fala no livro Missionários da Luz, que o mais poderoso antídoto contra o vampirismo é a oração. É o mais poderoso antídoto contra essa contaminação vampirizante, né, que acaba fazendo tanto mal. Todas as reuniões espíritas, espirituais, de busca de espiritualidade, são lutas permanentes contra o vampirismo, em que a gente sai beneficiado, muitas vezes afastam entidades, aplicam passes, né, meio que descontamina a gente, aí a gente fica aliviado e tal, mas nós temos que aprender a manter esse clima. A receber a ajuda dos bons não quer dizer que nós já sejamos bons por nossa conta. Nós temos que nos tornar bons. Né? Nós não nos tornamos bons só por receber a ajuda dos bons. Os bons nos ajudam para que a gente possa aprender a se ajudar e nos tornarmos bons por nossa vez. Bons por fazermos o bem a nós. Bons por fazermos o bem aos outros também. Né? Então é uma coisa real, prática, que nós precisamos fazer por nós. Né? Que tem a ver com nos amar. Né? Nos amar. Cuidarmos de nós. Um alto amor profundo, como diz Joana de Ângeles. Né? Então, né? Aí os espíritos, né, foram retirados e tal. E aplicaram passes nela para que despertasse a vontade de ficar só. Eles queriam que ela sentisse a necessidade de ficar só. Né? Logo em seguida, vimos que Lígia levantou-se e dirigiu-se ao barman, sussurrando-lhe algo ao ouvido. Depois encaminhou-se para uma porta meio escondida por um reposteiro e atravessou um grande corredor, onde se viam portas de dois lados. Parando diante de uma delas, virou a chave na fechadura e entrou. Acendeu a luz, era um quarto simples e despojado, como mobiliário apenas uma cama, uma penteadeira com uma banqueta e um armário pequeno. Uma porta levava a um minúsculo banheiro. A moça arrancou a peruca loira, tirou os cílios postiços, a maquiagem e lavou o rosto. Depois, voltando ao quarto, sentou-se no leito. Sentia-se descontente sem saber porquê. Pensamentos estranhos dominavam-lhe a mente. Lembrou-se do passado, da sua cidade natal, da família. Você vê como é que é, né? Os espíritos, eles... Quantas vezes, quando a gente começa a lembrar de alguma coisa, começa
lembrar de alguém. Quantas vezes nós já estamos sendo envolvidos, né? Até por uma presença espiritual, né? Nós estamos sendo envoltos, certa presença familiar que nos evoca lembranças, muitas vezes lembranças muito agradáveis de certa época, né? Então os espíritos estão ali evocando em nós certo estado mental, que é mais ou menos o que estão fazendo com ela aqui, né? Estão fazendo ela pensar no passado, né? Na família, na cidade. No caso dela aqui é uma coisa muito boa, né? Um estado bom que ela está precisando. Tem gente que interpreta qualquer momento de reflexão, qualquer momento mais profundo, de autoencontro, interpreta como um momento de tristeza. Ah, eu não quero coisa triste não. Ah, não, já vai, já liga tudo, já sai correndo, já, né? Quer se distrair porque não está acostumado com o autoencontro. Quer fugir de si mesmo porque não quer se autoencontrar. Então isso é muito interpretado como tristeza, momento deprê, né? Mas a gente precisa também de momentos que a gente, né, entre em contato com certas tristezas ou, né, com certos sentimentos mais profundos. É importante isso, porque muitas vezes depois disso vem certas decisões importantes, mais acertadas inclusive, né? Se a gente souber trabalhar esse momento, né? Então, a presença da mãe e da avó a enchia de saudade e de boas recordações. Como uma aragem benfazeja, amenizava-lhe o estado atual. Sentiu vontade de chorar. No que se transformara a sua vida, né? Então aí a hora que ela parou e sentiu, chorou e se perguntou, né? E afirmou para, nossa, o que eu transformo, o que eu fiz na minha vida, né? A gente precisa parar para analisar. Até a Joana fala, né, no livro Ser Consciente, nós precisamos analisar a nossa filosofia existencial, né? O que eu tenho feito da minha vida? Qual filosofia existencial eu tenho seguido? Mesmo que eu não dê um nome para essa filosofia, mas o que eu tenho feito da minha vida? Como eu tenho caracterizado a minha existência? Né? E o que eu posso fazer com ela, com a minha vida, né? Então ela está num momento importante aqui de autoencontro, né? De autopercepção. Então, pessoal, muitas emoções vêm pela frente, né? Vamos ver aí o Alberto, a Lígia, o Júlio, vamos ver o que nós vamos tirar aqui dessa lição, né? Que para nós também funciona como que um espelhamento, né? A gente vai vendo essas dificuldades desses espíritos e desses encarnados, são casos reais, né? Que ocorreram, estão ocorrendo ainda, mas a gente vai analisando nós mesmos, né? A gente vai fazendo a leitura das nossas próprias vidas, né? E do que nós temos pela frente, o que nós podemos fazer com a nossa existência, né? Graças a Deus a gente tem recursos como esse livro, a gente tem recursos como o Espiritismo, né? Jesus, a gente tem possibilidades maravilhosas que nos cabe aproveitar, né? Temos todos a destinação da felicidade, temos a destinação da plenitude. O poder de nos fazermos felizes está nas nossas mãos. Ninguém vai tirar desse poder de nós, a não ser que nós transferirmos esse poder para outro, né? O que não devemos fazer, né? Colocar o poder na mão dos outros. Não, o poder tem que estar com nós, né? A minha capacidade de escolher, de decidir o que eu quero, fazer escolhas acertadas, né? Planejar a minha vida, visualizar algo melhor, isso é o poder que cada um tem nas suas mãos. Nós temos que utilizá-lo, né? Com sabedoria. Por isso a importância do estudo, né? O Fernando colocou, né? Quem de nós já não passou por este momento, né? Exatamente, Fernando. Essas perguntas, né? Todos nós já tivemos momentos críticos, se não tivermos ainda teremos, né?
nós precisaremos nos questionar, né, sobre as nossas vidas, né? A Isabel, muitas forças nos abrindo caminho, né, Ale? É verdade, Ana. Isso mesmo, né? Temos, nós temos tudo, né? Por mais difícil que seja a nossa vida, nós temos todos os recursos para vencermos. Porque Deus nos dá todas as possibilidades de vencermos. Deus não nos coloca na vida, nessa ou naquela situação, para falirmos. Sempre nos coloca para vencermos. Os espíritos amigos estão nos amparando sempre. Todas as pessoas que tenham boa vontade de buscar se melhorar, de buscar superar-se, sempre tem o apoio que necessita. Então nós temos todas as condições para vencermos, né? Só precisamos então movimentar a nossa vontade, acionar a nossa mente no sentido vencedor, no sentido de determinação para que nós sejamos vencedores, né? É uma atitude mental que a gente precisa cultivar sempre. Pessoal, estamos na hora, né? Já 21h03, nós vamos finalizando, né? E vamos fazer a nossa prece final, né? Lembrarmos dos amigos espirituais que nos ajudaram no estudo, que estão nos ajudando, que nos ajudam sempre. Nunca nos desamparam, nem os espíritos amigos, nem Jesus, nem Deus. Nunca nos desampararam. Mesmo quando nós achamos que isso ocorreu, em algum momento, quando sofremos, quando vivenciamos frustrações, ou passamos por situações dolorosas, sempre estivemos sendo cuidados, sempre estivemos amparados, nunca, jamais esquecidos pela providência divina. Mas passamos por provas, passamos por testes, por resultados das nossas próprias ações, muitas vezes, e por isso tínhamos capacidade de escolher até como nós vivenciaríamos essas mesmas dificuldades, para demonstrarmos fé, para demonstrarmos confiança, para demonstrarmos obediência à vontade divina, para demonstrarmos que somos capazes de superar todos os reveses, todas as dificuldades. Somos capazes de assumir posições a cada dia de maior responsabilidade. É assim que nós somos testados. Nós sabemos, nosso querido Mestre Jesus, que tudo o que nos ocorre é para o nosso bem, mesmo quando nós estamos chorando, mesmo quando estamos passando por situações mais difíceis, é o aprendizado necessário para todos nós. Mas que também, se soubermos retirar a experiência necessária, sairemos mais fortalecidos. Então ajuda-nos, Senhor, a procedermos como Tu mesmo fizeste um dia, transformando a ironia, o deboche, o escárnio, o abandono em amor, reciclando esses sentimentos, reciclando esses materiais no teu coração, na tua mente clarificada, no teu coração abençoado, doce. Transformaste tudo isso em amor, em caridade, nos perdoando a todos. Que possamos fazer isso também, Senhor, nas nossas vidas e transformarmos-nos em verdadeiros seguidores teus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a luz do teu amor nos envolva e envolva todos os personagens do livro, que onde estiverem, sintam a tua presença a lhes envolver. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado a todos. Viu, a Leninha, a Tânia, a Lidiana, a Ana, a Elizabeth, a Fernanda, a Adriana, a Eliane,
a Rossana, a Vilma, a Andrea Fedato, a Andrea, a todos os nossos queridos irmãos aí, irmãs, né, que têm nos acompanhado. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. O Luiz Antônio, um abraço, tá? Até a próxima aí. Beijão.